Olá, confenianos! Estamos num momento importante, momento de reta final para o seu concurso Embu das Artes. Então, este momento é um momento que você tem para revisar o material, para refazer as questões, né? Para refazer as atividades, para dar uma olhadinha ali no nosso resumo, né? No seu resumo, assistir, né, novamente as aulas que vocês ficaram aí, que vocês estão na dúvida. Pessoal, você não pode ir para essa prova com dúvidas, tá? Coloca aqui no comentário alguma coisa que você queira que a gente traga aqui para você, para poder sanar todas essas dúvidas, tá bom? O nosso objetivo é te ajudar para que você tenha uma boa prova, um bom desempenho nesta prova, né? Como nessa reta final, nosso conselho é revisar. Professora, eu já comprei o caderno de questão, já fiz todas as questões. Tá, agora é o momento de refazê-las, tá? Refazê-las, porque você não pode errar nessa segunda vez, ou nessa terceira vez, ou na quarta vez que você vai refazer este caderno, essa atividade, tá? Lembrando também que a compra do caderno, R$ 47,90, ainda está disponível, tá? Então você pode entrar em contato com a gente, o telefone está aí. Você pode dar um hope lá, um oi lá no WhatsApp que a gente vai te atender. Ok? Pessoal, também não esqueçam de curtir. Eu sei que as aulas estão te ajudando, então dá uma curtida aí para ajudar o nosso canal. Compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Isso aí ajuda a gente bastante, tá bom? Vamos para a aula agora? Hoje nós vamos aprender noções de direito administrativo. Nós temos aqui uma questão, vamos resolvê-la. O atributo do ato administrativo, então nós estamos falando aqui de atributo. O que a questão pede é atributo, não está pedindo requisitos, ela não está pedindo espécies, ela está pedindo atributo. Então, a gente tem que identificar o atributo que vai se enquadrar no nosso enunciado. Vamos lá. O atributo do ato administrativo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, nós estamos falando do que? Aí nós temos ali 5 alternativas. Mas, relembrando da nossa aula, atributo a gente decorou como PAT. Lembra? PAT. P, de presunção de legitimidade. Na tua prova, pode aparecer presunção de legitimidade e veracidade. Não tem problema, tá? Mas nós aprendemos e decoramos assim. Presunção de legitimidade, o P. E o A? O A de autoexecutoriedade. O T de tipicidade e o I de imperatividade. Foi dessa forma que a gente decorou. Então, vamos olhar para a alternativa. Imperatividade, tá aqui no meu PAT. Autoexecutoriedade, tá aqui no meu PAT. Exigibilidade, não tem. Tipicidade, tá aqui no meu PAT. Finalidade, não. Finalidade é um dos requisitos, tá? Professora, mas o que é exigibilidade? Ele não está no PAT, ele não faz parte também dos requisitos de espécie. O que ele é? Pessoal, exigibilidade, ele está dentro do da autoexecutoriedade e também da imperatividade. O que significa dizer que um ato ele possui exigibilidade? Ok, respira e vamos continuar. Exigibilidade é quando a administração pública ela utiliza de meios, de formas para obrigar o particular a cumprir uma determinada obrigação, tá? Vou dar um exemplo. A pessoa ela tem um prazo para cumprir uma determinada decisão ali do ato administrativo, tá? Perdão, da administração, tá? Então, o particular, ele tem um prazo para cumprir aquilo que foi imposta, aquela situação que foi imposta a ele, tá? Se ele não cumprir neste prazo, o que acontece?
A administração pública aplica uma multa. Entenderam? Então, se ele não cumprir neste prazo determinado, o prazo, claro, que a administração pública impôs a este particular, se ele não cumprir, a administração pública vai lá, multa. Ok? Beleza? Tá. Isso que é exigibilidade. Então, são meios, formas, tá? Que a administração pública ela encontra para obrigar o particular a cumprir cumprir alguma determinação lá imposta pela administração, tá? Vamos lá. Imperatividade. Não, vamos começar com presunção de legitimidade. Pessoal, presunção de legitimidade e veracidade, o que ela é? Ela determina que os atos são legítimos, que foram praticados de acordo com a lei, tá? Então, isso que significa presunção de legitimidade. E essa presunção faz com que entendamos que este ato ele já nasce legítimo, tá? Mas a gente tem que ficar de orelha em pé, porque este ato que é legítimo, ele não é absoluto, não é uma presunção absoluta, ela é uma presunção relativa. Como assim, professora, presunção relativa? Ela admite prova em contrário, tá? Então, ela não é uma presunção absoluta, então ela é uma presunção relativa, ou seja, ela admite prova em contrário. Mas o administrado, ou seja, você que tem que provar que aconteceu, que tem um vício naquele ato, tá bom? É assim que funciona. Pois bem, vamos para autoexecutoriedade. Lembrando, gente, que na tua prova, voltando lá para a presunção de legitimidade, na sua prova ela pode cair também presunção de legitimidade e veracidade. O que significa, professora, veracidade? Significa, a gente entende, né? A administração pública defende que os fatos alegados são verdadeiros. Além de legítimos, são verdadeiros. Ok? Autoexecutoriedade. Ela executa seus atos sem intervenção do poder judiciário. Então, este é o gabarito, é autoexecutoriedade. O gabarito é letra B, tá? Igualzinho o nosso enunciado. Tá bom? Exemplo, é quando a administração pública vai lá e faz a apreensão de mercadorias. Ou então, o exemplo clássico, né? É o fiscal da vigilância sanitária, ela visita um estabelecimento e lá ele faz a interdição daquele estabelecimento por confirmar uma irregularidade, tá? Este é um exemplo de autoexecutoriedade. Tá, e a tipicidade, professora? O que é tipicidade? Gente, tipicidade tem a ver com o princípio da legalidade, tá? Porque o ato tem que ser legal, tem que haver previsão legal, tá? Tipicidade significa que o ato tem de ser legal, tem ali que ter uma previsão legal. Mesmo aquele ato discricionário que tem uma certa liberdade de escolha, a lei também impõe limites a estes determinados atos. Fechou? Tá. E o I? O I é de imperatividade. Professora, o que significa imperatividade? A gente tratou disso nas nossas aulas, na nossa aula de direito, de noções de direito administrativo, que a gente falou do poder do império, né? Imperatividade, poder do império. A administração pública, ela impõe de forma unilateral a sua vontade, tá? Então, a administração, ela impõe a sua vontade de forma unilateral. Então, aqui não importa a sua vontade. Não importa a vontade do administrado. O que importa é a vontade da administração pública. Por isso que é imperatividade, poder de império. Vou te dar um exemplo. Em uma determinada via, tem uma velocidade lá
30 quilômetros por hora, o máximo, 30 quilômetros por hora. Mas você não concorda, porque é uma via que você pode trafegar a 60, 80 quilômetros por hora. Você não concorda com o que a administração pública está dizendo. Não importa. Mesmo você não concordando, você é obrigado a obedecer. Não é assim? Ah, eu não concordo que eu tenho que passar 30 quilômetros por hora. Não concorda, mas mesmo assim você passa, porque você é obrigado por conta da imperatividade do poder público, da administração pública, melhor dizendo, tá? Então, por conta da imperatividade da administração pública, mesmo não concordando, você é obrigado a obedecer. Poder de império. Tá? Então, tá aí o nosso PAT. Eu espero que você tenha entendido e lembrado dos atributos. São só esses 4, professor, os atributos? Sim. Mas eu quero também aproveitar, já que a gente está com essa questão de direito administrativo, eu quero lembrar que nós temos, além dos atributos, nós temos os requisitos. Lembra dos requisitos? Então, esse aqui, o PAT, você lembrar. Atributos do ato administrativo. PAT, presunção de legitimidade e veracidade, se porventura aparecer na sua prova. A, de autoexecutoriedade. T, de tipicidade. Professora, eu já vi essa tipicidade, mas lá no direito penal. Ok, você estudou no direito penal. Nós estamos falando aqui de noções de direito administrativo. Tipicidade aqui é quando o ato administrativo está de acordo com a lei. Ele precisa estar de acordo com a lei. Tem que ter ali a previsão legal, ok? Mesmo, lembrando, mesmo que aquele ato for um ato discricionário, tem que atender ali os limites da lei, tá? E de imperatividade, o poder de império da administração, o poder de império. Então, ele determina algo e nós, mesmo não concordando, somos obrigados a cumprir. Fechou? Tá. Atributos. Agora nós vamos falar dos requisitos. Quais são os requisitos? Vamos lembrar, vamos recordar, tá? Ou você pode falar for, né? Cofifor, mas aqui a gente decorou como cofifor. Mob. Opa. Cofifomob. Peraí. Deixa eu apagar esse. Pronto. Vamos lá. Co de competência, fi de finalidade, fo de forma, m de motivo e ob de objeto. Tá? São os requisitos. Ok? Agora, eu quero falar para vocês, esses são os requisitos. Deixa eu colocar aqui os requisitos, tá? Esses são os atributos e aqui os requisitos. Agora eu quero falar com vocês as espécies. Professora, tem espécies? Sim, e a gente tratou lá na nossa aula de noções de direito administrativo. Tá? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um bebê, coisa mais linda, tem 2 anos de idade. 2 aninhos. Quando ele começou a aprender a falar, e a gente ia oferecendo, né, as comidas diferentes para ele, que ele não tinha experimentado ainda, ele descobriu o Danone, né, que é o iogurte, mas a gente chama de Danone. E aí ele pedia. Quando ele pedia, como ele não sabia, né, a pronúncia correta, ele falava, eu quero noni, eu quero noni. Gente, isso vai te ajudar na prova, presta atenção na minha história de vida. Hoje ele já fala um pouquinho melhor, né? Mas logo no início ele falava assim, eu quero noni. Então, quando a gente ia ao supermercado comprar um noni para ele, a gente comprava do pequenininho. Até hoje a gente compra do pequenininho, que era da noninho. Então, era o noni P, entenderam? Era o noni pequeno. Compra um noni P. Eu falava pro meu marido, amor, vai lá e compra um noni P pro Estevão. Eu falava, beleza, eu vou comprar o noni P. Tá.
Isso vai te lembrar na prova se cair espécies dos atos administrativos. Como assim, professora? Anota aí. Ó, vamos anotar o da Nona e do Estevão. Ó, ne, p. Porque era o none pequenininho, o none p, o da noninho, tá? Como assim, professores? As espécies. Já vou falar para vocês. Espécies. Certinho. None P. N de normativos. O de ordinários. N de negociais, tá? O outro N aqui é de negociais. E de enunciativos. E P de punitivos. Você não vai esquecer mais, tá? Um none P, um none pequeno. N normativos, O de ordinários, N negociais, E de enunciativos e P de punitivos. Fechou? Essas são as espécies dos atos administrativos. Tá, eu tenho a classificação também. Classificação. Pessoal, eu trouxe os principais para vocês na outra aula. Eu disse dos vinculados e dos discricionários, né? Vinculado é aquele que tem o dever de praticar aquele determinado ato. E os discricionários, a lei me traz uma possibilidade de escolha, né? Como que eu posso dizer? Aquela certa liberdade que eu tenho para escolher, para tomar a decisão, tá? Mas tem que ter os limites ali previsto em lei. Fechou? Só que tem mais, tem os atos simples, complexos, os atos compostos, nós temos os constitutivos, nós temos os modificativos, nós temos os declaratórios. Então, assim, nós temos muitas... na classificação, a gente tem vários. Mas os principais, que eu acredito que vai cair na sua prova, são esses. Os atos vinculados e os atos discricionários. Então, a gente vai bater em cima disso. Beleza? Na classificação. Pessoal, desses outros atos, eu faço aqui, mando para vocês um resumo, só para vocês darem uma olhada, só para ter um conhecimento de causa. Mas eu acredito que não vai cair, tá? Mas se você acha que a sua preparação será melhor, eu posso enviar para vocês. Mas aí vocês deixam um comentário aí, professor, eu quero, professor, eu quero. Se tiver umas 15 pessoas pedindo, aí eu vou mandar este resumo, tá? Um resumo bem bacana, vocês conhecem o meu resumo, vocês sabem como que funciona. E tenho certeza que se vocês seguirem toda a programação, tudo que a gente está passando para vocês, eu tenho certeza, gente, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Você se esforçando, você fazendo a tua parte, você vai fazer uma boa prova, vai ter um bom desempenho. Com certeza a gente vai ver o seu nome lá como um dos aprovados. Vou ter o maior orgulho de falar isso, tá bom? Lembre-se, pessoal, com fé você passa.